Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos, graças a Deus. Estamos aqui juntos mais uma vez e eu quero, através desse vídeo, trazer aqui uma breve mensagem, uma breve palavra e no final fazer uma oração para que possa ajudar você, ajudar a sua vida e a sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler no versículo 22, aonde diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então ele começa dizendo assim, porque os judeus pedem sinal. Os judeus que ele está falando aqui hoje representa os evangélicos de hoje, os religiosos. Quando eu digo religiosos, estou falando evangélicos religiosos. Representa essa classe de pessoas, quando ele diz os judeus pedem sinal. Porque os evangélicos religiosos de hoje, que não creem no Evangelho, por que eu chamo de evangélicos religiosos? Porque eles se dizem evangélicos, mas não creem no Evangelho, não vivem o Evangelho, a simplicidade do Evangelho de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, porque os judeus pedem sinal, naquela época, os judeus, quando ouviam a pregação do Evangelho de Jesus, eles queriam ver sinais. Não que Jesus não fazia sinais, não que hoje não existam sinais. Os sinais acompanharão os que creem. O próprio Senhor Jesus disse isso. Mas nós não cremos em Jesus porque vimos sinais. Nós cremos em Jesus por causa da sua palavra. Nós cremos em Jesus por causa daquilo que ele fez por nós na cruz. Então o sinal é uma consequência, mas eu não posso depender de sinais. Se Jesus não fizer um sinal na minha vida, eu vou continuar crendo nele, na sua promessa, na sua palavra. Então, naquela época os judeus dependiam de sinais e hoje o povo evangélico e o povo religioso também depende de sinais. Eles querem sinais. Se eles estão num lugar, se eles não verem sinais, então eles não acreditam simplesmente na pregação. Ou seja, eles não creem naquilo que é pregado. Eles só creem se eles verem sinais. Assim é o povo religioso de hoje, o povo evangélico, os evangélicos religiosos, que dependem de sinais, eles querem ver para crer. Eles precisam tocar para crer. Eles precisam sentir para crer. Por isso que, quando Jesus se deparou com uma fé como a do centurião, que disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra, e o meu criado, o meu servo sarará. O Senhor Jesus ficou maravilhado com isso e disse, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Então, nós não temos que depender de sinais, nós temos que depender da palavra, daquilo que Jesus é, da pessoa do Senhor Jesus e do seu ensinamento no Evangelho. Mas muitos evangélicos hoje estão dentro das igrejas, são como esses judeus. Dependem de sinais, pedem sinais. Aí ele continua dizendo, então no versículo 22, porque os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. Os gregos aqui representam aquelas pessoas que estão buscando sabedoria deste mundo. Estão buscando conhecimento deste mundo. Estão buscando conhecimento das coisas deste mundo. Não que seja errado estudar, ter uma boa formação. Não é isso que estou falando. Mas os gregos buscavam sabedoria como muitos hoje, até mesmo que estão dentro das igrejas. Se por um lado existem aqueles que
buscam os sinais, por outro lado, estão aqueles que estão dentro das igrejas buscando a sabedoria humana. Mas o apóstolo Paulo completa no versículo 23, quando ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. E é isso que nós temos que ouvir, temos que viver e pregar: Cristo crucificado. Não somente o Cristo que fez sinais, mas aquele que foi crucificado, ou seja, o significado da cruz, que nos trouxe a graça de Deus, que nos trouxe o evangelho da graça. E aí ele diz aqui, ainda no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque pregar Cristo crucificado é pregar a graça de Deus, a simplicidade do evangelho e da graça de Deus, que é escândalo para os judeus, ou seja, é escândalo para os religiosos. A simplicidade da pregação do evangelho simples, é um escândalo para os religiosos dos dias de hoje, como era um escândalo para os religiosos daquela época, para os judeus daquela época, que estavam acostumados com a religião da antiga aliança, do velho pacto, da lei mosaica. Então, quando Jesus veio trazendo um novo ensinamento, um novo mandamento, do amor, do perdão, da misericórdia, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, fazer o bem, quer dizer, a simplicidade do evangelho, então isso era escândalo para os judeus, como isso ainda é escândalo para os religiosos que estão dentro das igrejas. Pregar o evangelho simples se tornou motivo de escândalo dentro das igrejas. Eu vi isso, eu vivi isso. Quando num determinado lugar eu comecei a pregar o evangelho simples, puro de Jesus, e eu vi as pessoas se escandalizando. Não todos, como eu sempre falo aqui, graças a Deus, não todos. Mas uma boa parte se escandalizavam quando ouviam a simplicidade do evangelho, que ensinava que não precisava mais de rituais, que você não precisa mais de campanhas, porque na religião é uma campanha atrás da outra. A religião é o contrário, ela ensina que a pessoa fica dependente de campanhas. Termina uma campanha, a pessoa tem que fazer outra. Mas ela fica num círculo vicioso de campanhas, de propósitos, de rituais. Faz um ritual, depois faz outro. E aí a pessoa ela fica dependente disso. E quando chega alguém pregando o evangelho puro e simples, isso se torna um escândalo. Como os judeus estavam acostumados com sinais, com religião, religiosidade, Jesus veio pregando o evangelho puro e simples, eles se escandalizavam. Por isso o apóstolo Paulo diz, vou ler de novo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Então ele diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então que a pregação do evangelho não seja um escândalo para você, que você não seja um religioso, uma religiosa, evangélico, que está dentro de templos, dentro das igrejas e que fecha os ouvidos para a pregação do evangelho, que precisa de sinais, que depende de sinais. Tenha uma fé pura, tenha uma fé simples, uma fé objetiva. Como diz o escritor de Hebreus no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é olhar para o que ele ensinou no Evangelho. E quando nós abrimos o coração para o Evangelho, nós entendemos a sua mensagem e nós vivemos, conseguimos viver a simplicidade da mensagem do Evangelho. Que essa palavra venha falar o teu coração. Que você venha despertar. Ou você
é um judeu pedindo um sinal, ou você é um grego buscando sabedoria, ou você é aquele que crê na pregação do Cristo crucificado, o Evangelho da Graça. Espero que você esteja crendo na pregação do Cristo crucificado, ou seja, na pregação do Evangelho da Graça. Que Deus continue falando mais ao teu coração, te iluminando, te esclarecendo, e que você conheça o Evangelho, que você tenha um encontro com o Evangelho de Jesus, e que esse Evangelho venha te libertar da escravidão da religião. Eu oro por você agora e toda a sua família. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar grandemente esta pessoa que me assiste, que a tua mão poderosa esteja sobre esta vida, curando, libertando, salvando e abençoando. Senhor Jesus, que a salvação chegue a esta vida e a esta casa. Eu abençoo a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Eu sou o pastor Jorge Albano, do Ministério Pregando o Evangelho da Nova Aliança. Se você quiser e puder ajudar este ministério, aí no rodapé ou na descrição do vídeo está o Pix, que você pode fazer a doação. Aquilo que você puder, aquilo que você sentir no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.